governo de Portugal acabou de aprovar uma nova lei de imigrantes e que já colocou a UNEF, que é uma Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras, que vai controlar a imigração ilegal, inclusive deportar pessoas que estão ilegais aqui em Portugal. Eu sei que, assim como eu, muitos brasileiros querem vir para Portugal e ter uma vida melhor aqui. Entretanto, muita atenção na hora de imigrar para Portugal. Quando eu imigrei há 3 anos, e muita gente que está aqui há muito mais tempo, era muito mais tranquilo todo o processo de imigração, de documentação, porque Portugal estava com as portas mais abertas para toda a gente e todo mundo. Porém agora, como entrou muita gente, o controle está um pouco complicado aqui dentro. Eles estão tentando evitar que novas pessoas entrem da maneira que entravam antes. E a maneira que todo mundo entrou até agora, pelo menos a maioria das pessoas, foi como turista. Você chegava aqui como turista, depois tirava a documentação básica, que é o NIF, o NIS, e depois você fazia a manifestação de interesse, que era para conseguir então ter o título de residência. Mas por conta da grande demanda que a AIMA tem agora para regularizar documentos, pessoas que já estão aqui, eles já não estão mais permitindo que você venha como turista e fique aqui como era possível antes. Você precisa de um visto de procura de trabalho. E se você não quer chegar em Portugal e passar perrengue, ou ser deportado, ou depois que estiver aqui não conseguir arrumar trabalho por falta de documentação, e acabar tendo que voltar para o Brasil, tudo isso é constrangimento, é perda de dinheiro, é você sair do Brasil com planos e depois ter que voltar. Então, para evitar isso, se prepara. E o início da preparação é com a documentação. Isso é o que vai permitir que você viva aqui. Depois, você vai ter que estudar sobre Portugal, você vai ter que ver se você tem uma profissão que caiba aqui em Portugal, senão você vai ter que trabalhar em qualquer outra coisa, como eu já falei em outros vídeos aqui. Os aluguéis agora estão muito mais caros, então se você quiser viver em grandes centros aqui em Portugal, que é para onde a maioria das pessoas vai, está muito mais difícil você morar sozinho, por exemplo. Talvez você vai ter que dividir a casa com outras pessoas e muita gente não curte muito essa ideia. Eu não quero ser aqui aquele tipo de imigrante, né, o brasileiro que vem para cá, dá certo e depois fica evitando que as pessoas venham também. Não, pelo contrário, eu até aconselho que você se prepare e migre, se é isso que você quer. Porém, o ideal é que você faça isso da maneira correta para evitar depois sofrimento e frustração. Por mais que existam diversos Brasis dentro do Brasil, existem várias formas de viver no Brasil, eu sei que muita gente tem vontade de sair de onde vive, de ir para outro lugar, né? Então o desejo seu é válido. Os portugueses também imigram, os americanos imigram, os japoneses imigram, os franceses imigram. E por que o brasileiro não pode fazer o mesmo? O brasileiro pode. Entretanto, se prepara, cara, junta dinheiro, tenta estudar um pouco sobre Portugal e ver se é realmente aquilo que você quer. Tenta ver vídeos de outras pessoas que falam realidade sobre Portugal. Aqui no canal eu tenho alguns vídeos falando sobre Portugal. Não são muitos, porque o início desse canal aqui era focado em vida no campo, vida na roça. Mas quando eu voltei para Portugal, eu fiquei um tempo no Brasil, eu decidi começar a falar um pouco mais sobre a vida aqui em Portugal. Então aos poucos eu estou desenvolvendo aqui o canal, falando um pouco mais sobre a realidade de viver aqui. Eu não gosto de falar muito sobre romantização, fantasias e coisas irreais. Eu gosto de falar a realidade, principalmente a realidade que eu vivo aqui. Já para te adiantar, não está barato viver em Portugal, tá? Se você vem sozinho, vai ser muito difícil você se manter aqui sem passar necessidade, porque realmente é muito caro manter aluguel, alimentação, telefone, depois comprar itens básicos, né, do dia a dia, é um pouco caro. Se você ganhar um salário mínimo, vai ser muito caro e muito apertado no seu orçamento. Se você mora com mais gente, divide um quarto ali, ou se você é casado ou tem uma namorada ou um namorado, fica um pouco mais fácil, porque divide as despesas, esse é o meu caso, por exemplo, e aí você consegue sobrar um pouco mais de dinheiro no final do mês. Mas olha, tem muita gente que está aqui que vai rodar. Muita gente vai voltar para o Brasil, ou por vontade própria, porque não está conseguindo tirar documento, ou vai emigrar ilegalmente para outros países, como a Espanha ou França, e vai se dar mal também, ou vão ser deportados. Eu acredito que a maioria vai conseguir se legalizar, vai conseguir resolver tudo, mas muita gente vai voltar para o Brasil, vai para outros países e vai acabar voltando no final das contas, porque a rigidez em alguns países é maior do que aqui em Portugal. Então se você ainda está no Brasil, se você ainda pode se preparar, se prepara. Não importa se vai demorar 6 meses, 1 ano, se prepara bem para quando você chegar aqui, você conseguir começar a sua trajetória e não precisar voltar, não precisar parar no meio do caminho. Imagine quando as piores coisas é você fazer todo um plano, todo um planejamento. Quando você chega naquele local, não dá certo, você volta. E se não der certo é porque você simplesmente não curtiu, não se adaptou,
você viu que não era o que era pra você, ok, super compreensível. Mas se você não conseguir dar certo aqui, cara, por puro erro de documentação, ou por falta de preparo financeiro, ou coisa desse tipo, não vale a pena então você vir pra cá. É melhor você se preparar melhor, ou até mesmo você nem vir, né? Às vezes você está um pouco mais na euforia, porque muita gente te aconselhou que Portugal é um lugar legal para viver, e às vezes o seu sonho é até ir para os Estados Unidos. Você sonha muito com o American Dream, aquela coisa de ganhar dinheiro pra caramba, e trabalhar igual um doido, e juntar dinheiro, não sei o que, e Portugal não é o lugar para fazer isso. Portugal é um lugar para ter qualidade de vida, por mais que os portugueses às vezes vão contra isso, Portugal é um país para qualidade de vida, cara. Você tem segurança, você tem o prazer de andar nas ruas sem medo, você tem boa educação para os filhos, porque a educação aqui é muito mais igual, tanto na cidade como no interior. Já no Brasil, em lugares mais pobres ou interiores muito distantes da cidade, a educação é muito precária. A saúde aqui funciona muito bem, tá? Eu já fui com a Vitória para o posto de saúde, já precisei ir, e deu tudo certo, foi tranquilo. Há casos mais específicos de cirurgia e tudo mais que demora mais para ser atendido, mas no geral a saúde funciona bem. Então assim, em um panorama geral de Portugal, é um país bom. Eu acredito que seja melhor que o Brasil para mim e para muita gente que eu conheço, tá? Isso é a realidade de cada um, é relativo. Entretanto, você precisa estar preparado financeiramente, você precisa estar preparado para se adaptar aqui, se integrar na cultura. Você não precisa estar carregando certos trejeitos e costumes do Brasil, que nem mesmo no Brasil são aprovados, e aqui muito pior. Inclusive tem um vídeo aqui que eu fiz sobre 5 hábitos que o brasileiro tem e que irritam os portugueses. Então assista lá e tenta não repetir quando você venha para cá. Se prepara, junta dinheiro, se prepara emocionalmente, mentalmente para estar aqui. Quando você tiver documentação, quando você tiver o dinheiro mínimo guardado, que eu não vou falar sobre isso nesse vídeo, você tem muitos vídeos na internet que falam sobre isso, eu até posso gravar depois um, tratando um pouco mais dessa parte financeira. Mas a ideia é trazer, cara, dinheiro para no mínimo 6 meses vivendo aqui. Então faz um cálculo aí básico de 1.000 euros por mês, são 6.000 euros no total, vezes os 6 e pouco da conversão, vai dar mais ou menos 36 a 40 mil reais. É mais ou menos isso, tá? Então faz tudo isso, se planeja, fala com pessoas daqui, tenta conversar com alguns criadores de conteúdo, tenta conversar com pessoas reais que vivem aqui, que vivem a realidade de Portugal. Se você quiser falar comigo, fala aqui nos comentários que a gente pode trocar uma ideia e eu te oriento um pouco mais sobre isso. Eu não sou nenhum especialista, eu não trabalho com advogado, eu não trabalho com relocation, nada disso. Eu sou apenas uma pessoa que veio para cá com a minha mulher e até agora está dando tudo certo, porque estamos fazendo tudo conforme a lei manda. E por mais que algumas pessoas vendem muitos sonhos, né, vão falar que é tudo muito bom, tudo perfeito, também tem pessoas que falam que é tudo muito mal, principalmente os portugueses. Eles falam que Portugal não está bom nem para os portugueses, imagina para os imigrantes. Só que, cara, a realidade é diferente para cada um, né? Tem gente no Brasil que passa fome, tem gente no Brasil que é bilionária. Então, assim, todo país tem pessoas que vivem dos dois jeitos. Tem portugueses que vivem muito mal, que passam necessidade, como também tem portugueses que vivem muito bem, tem uma vida muito plena aqui. Então, assim, vai de cada um, tá? A ideia é que você não compre discursos baratos de internet, e sim estude e se planeje. Espero não ter sido muito raso aqui nesse vídeo. Eu também não quis me aprofundar muito e imagino que você que quer imigrar tenha compreendido, né, a minha mensagem aqui. Então te vejo no próximo vídeo, fica bem, desejo sucesso no seu processo de imigração, se é isso que você quer. E pensa bem, pensa direitinho se é isso que você quer mesmo para você. Se for, cara, sucesso, tudo de bom e nos vemos nos próximos vídeos. Valeu!